Que a notícia do dia é a seguinte: Elon Musk quer comprar o Twitter. O bilionário norte-americano já comprou cerca de 10% das ações da rede. Agora ele propôs investir cerca de 43 bilhões de dólares, o equivalente a 200 bilhões de reais, para comprar todas as ações e fechar o capital da empresa. Atualmente, o valor de mercado da rede social está avaliado em 34 bilhões de dólares. No documento de compra, Musk escreveu, abre aspas, eu investi no Twitter e acredito que a empresa tem potencial para ser a plataforma para a liberdade de expressão. O Twitter tem um potencial extraordinário e irei destravá-lo, fecha aspas. O empresário já criticou as ações de moderação de conteúdo nas redes sociais e eu vou trazer, óbvio, esse tema aqui para o nosso time repercutir, discutir um pouquinho. Eu vou começar por você, Piperno. Você como um grande progressista deste programa, que eu sei que é. Você vê com bons olhos essa compra do Twitter pelo Elon Musk ou não? Olha, Paulo, veja, quem tem que ver com bons olhos é o investidor. Eu passo ao largo desse tipo de avaliação de quem vai comprar, quem vai controlar, porque isso trata-se de um negócio, aliás, de um mega negócio, né, de um grande investimento. A gente está aí falando em 43 bilhões de dólares. Eu sei que há quem tema que o Twitter já é uma rede agressiva por definição, mas eu também acho que o Twitter, em muitos momentos, é uma rede, enfim, é uma rede divertida, é a que eu mais frequento, adoro ler o Twitter. Eu percebo. Escrever algumas bobagens, tirar onda, o senhor deve, enfim, perceber isso também. Eu sou um leitor assíduo de Piperno no Twitter. O Marco, por exemplo, ele sempre me incentiva a trabalhar mais o Instagram. Eu posto lá uma coisa ou outra de vez em quando, mas não tenho muita paciência. Agora, do Twitter eu gosto. Eu espero continuar gostando. Eu sei que tem muita gente que... Mas, Piperno, me permita te fazer uma observação. Você diz aqui que é apenas um negócio. Eu não sei o Constantino Serrão e o Marco Antônio, mas eu enxergo essa movimentação como uma movimentação muito mais política do que financeira. Paulo, ele vai se tornar, sem dúvida nenhuma, um empresário. Hoje ele é um mega empresário, ele vai se tornar um mega empresário muito mais influente, porque ele vai ter uma plataforma desse tamanho, com esse alcance, nas mãos dele, passando a ter o poder de regular para mais ou para menos a abertura dessa plataforma, né? Vai poder, por exemplo, mas você vê com bons olhos isso ou não? Esse é o ponto, eu acho que da discussão, porque ele vem com justamente uma outra visão de rede social. Eu vejo com bons olhos. Ele interpreta a rede social como muito mais livre do que ela é hoje, sem regulações. Eu vejo com muito bons olhos, porque é o seguinte, eu acho que não é a plataforma que tem que regular tudo isso, né? Impor mais ou menos filtros. Se, por exemplo, eu for agredido no Twitter, aí a lei do meu país tem que me dar condições para me defender. Mas, Fala, Marco, Paulo, acho por que favor. É que eu não sei se o Piperno viu a manifestação da esquerda a respeito disso, mas houve uma divergência aí. Aqueles amigos estranhos do Piperno lá, Sinara Menezes. Conhece a Sinara Menezes? Eu gosto muito Tem gente falando que vai sair do Twitter se ele comprar. Então, eles estão fazendo essa demagogia toda, Paulo, mas aqui, qual que é o problema, né? Eles falam que agora que ele está querendo comprar o Twitter, de alguma forma, ele vai usar desse poder econômico dele para restringir a liberdade de expressão no meio do Twitter. O que já acontece, na verdade, com os conservadores e liberais. Quer dizer, a prova maior disso, cabal, é o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, ele teve a conta dele suspensa, né, sem nenhuma previsão de retorno, por conta de manifestações, por conta de tweets. Quer dizer, um dos caras mais poderosos e influentes do mundo teve a conta. E não só ele, vários cientistas, várias pessoas que trabalham com opinião política, comentaristas, jornalistas, tiveram restrições, principalmente no período da pandemia também. Então, existe sim um mecanismo, aí, uma trava, com o intuito de gerar uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas, para elas lerem o mesmo conteúdo direcionado para uma mesma ala, que é a ala vou dar uma chance para o Piperno responder. Esquerda ou direita, Piperno? A direita é especialista em censura, né? Mas responde para mim. A direita tem AI-5. Esquerda ou direita? A direita tinha macartismo lá nos Estados Unidos, não sei.
Esquerda. Só aí que você... Essa lavagem cerebral, Paulo, acontece de maneira muito enviesada e isso daí a gente não está criando nem inventando. É fato. O Zé Balos esteve no Pânico hoje, falou exatamente isso, de shadow banning que ele teve, de post que ele teve retirado, mostrando dados empíricos. Ele tratou mais de 7 mil pessoas de Covid. Sabe? É uma coisa esdrúxula e acontece. Aí a gente pode brincar de falar, poxa, será que é algoritmo mesmo? Ou será que é a estagiária do sovaco azul ou do sovaco roxo que faz esse tipo de remoção de conteúdo? Mas alguém está mexendo nisso. E é um baita de um poder. E o fato dele entrar... Essa coisa toda aí. Onde é que ela entra? Na remoção de conteúdo. Certo. Isso acontece, Pipeno. Acho importante você se informar sobre isso. Vamos lá. Posso pegar a palavra, Paulo? Constantino. Porque a alusão que o Marco faz é muito clara para quem está atento e debatendo a sério, né? Eu mesmo sempre brinco que os algoritmos dessas redes sociais são aquelas moças de cabelo roxo e tudo mais, né? O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: tem uma predominância de uma visão de mundo ali, né? Progressista, entre aspas, esquerdista, woke, né? E isso tem influenciado nos critérios subjetivos de censura nessas redes sociais. Censura. O Trump banido e o Maduro livre para tuitar, assim como o Ayatollah do Irã. Então, o Elon Musk está comprando guerra com isso. Ele é um cara diferenciado, nós temos que levar em conta isso. O que está em jogo aqui é alguém que defende, que é bilionário, um dos caras mais ricos do mundo, que defende a liberdade de expressão contra uma patota globalista, esquerdista, woke, que defende a censura. É disso que se trata. O Elon Musk mandou satélite para a Ucrânia na guerra e teve gente clamando para ele banir comentários russos a favor da Rússia. E ele falou que não ia fazer isso, porque não era papel dele. Isso é alguém que adotou princípios na vida de liberdade de expressão. Não alguém que quer controlar o que é dito, que é exatamente o lado de lá que ele está incomodado. Mesmo como acionista o maior acionista já do Twitter, com quase 10%. Né? Ele é alguém que declarou guerra à turma do ESG recentemente. Essa turma globalista que ambientalismo, questões sociais, o stakeholder em vez do shareholder, ou seja, a empresa virar um instrumento de militância woke. Ele declarou guerra a essa turma, do Soros e companhia. Então ele está, sim, incomodando, e é isso que explica a reação dos censores, que querem o controle do Twitter porque é uma rede importante. E os outros acionistas que vão ter que aprovar isso são justamente esses mega grupos financeiros. O Vanguard, o Morgan Stanley, o BlackRock, cada um tem ali 6, 7, 8, 9% do Twitter. Então essa é a briga que está em curso hoje, é algo muito importante, muito sério. E qualquer pessoa que tenha apreço pela liberdade de expressão tem que torcer pela vitória do Elon Musk. Um cara diferenciado, repito, que está lutando para resguardar um ambiente de praça pública. Enquanto que os outros querem uma praça esterilizada, onde eles, porque são do bem, assim como o Barroso, querem controlar e expurgar o mal, leia-se qualquer conservador. E digo uma última coisa para fechar a incoerência dessa turma toda woke. Seria o primeiro Afro-American, ele é africano. Exatamente. A ter o controle de uma rede social e não tem ninguém falando isso em nome das minorias. Ninguém. Serrão, sua vez. Olha, o Constantino tem inteira razão nesse comentário que ele faz. Do ponto de vista político, Elon Musk é um libertário. Ele representa aquele espírito, velho espírito originário americano que defende as liberdades, fundou esse país baseado nisso. E isso hoje tem sido duramente atacado pelos globalistas ou pelos globalitários. Então, o que o Musk está fazendo é um trabalho político importantíssimo. Ele está se contrapondo a grandes grupos econômicos. Agora, tem a questão do negócio também, que é fundamental envolvida aí. Ele precisa de uma rede social para embalar sua empresa, mega empresa de carros elétricos, a Tesla. Então, esse também é um ponto de negócio fundamental para o Elon Musk. Então, para ele hoje é muito mais cômodo ele pegar uma rede que já tem uma base de assinantes gigantesca, que é o caso do Twitter, do que ter que criar uma. Por isso que ele primeiro tomou a medida agressiva de comprar 9,2% do Twitter e agora anunciou que quer comprar totalmente. Mas se, por acaso, essa venda não for efetivada para ele, ele vai criar a rede social nova para ele, ele cria. Vai demorar aquele pouquinho de tempo,
para consolidar, para crescer e avançar, mas ele vai criar essa rede. E o Twitter entra num impasse. Se o Twitter não aceitar agora essa forma dele, essa proposta que o Musk fez, muita chance do Twitter quebrar, ir para a falência. Ele também está fazendo uma contraproposta, né? Ele foi aumentando justamente esse valor e ele já tem, né, Serrão, os 10% da empresa no nome dele. Sim, exatamente. Ele soube fazer isso. Ele está querendo encurtar o caminho. Para ele é mais fácil ter uma empresa que já está consolidada do que criar uma. Mas se ele tiver que criar uma, pode deixar que ele cria. Dinheiro para ele não faz mal. Não, eu só queria complementar. Foi uma jogada de mestre. Foi uma jogada de mestre ele recusar o convite para fazer parte do conselho do Twitter com 10%. Ele tem direito. Ele recusou. O simbolismo disso é muito importante. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou compactuar com isso que vocês fazem hoje. Ou vocês fazem do jeito que eu quero, como empresa privada, para manter a liberdade, ou eu não quero mais saber disso. Posso até vender, reavaliar Ele colocou o Twitter justamente contra a parede, né, Constantino? Porque como é que o Twitter vai reagir depois dessa movimentação? Marco? Não, e você percebe que existe um grau aí de jogada ensaiada, quer dizer, foi planejado isso daí. Ele não é um aventureiro, ele não é um doido varrido. Ele é uma pessoa que, sim, tem uma visão de mundo. E é uma visão de mundo que atende muito mais aos anseios de liberdade e de abertura da comunicação, né? Desse livre mercado de ideias. A gente luta muito, Paulo, para isso, e eu acho importante valorizar. Óbvio que eu sou cético, e o Serrão trouxe aqui de maneira fenomenal o elemento empresarial do Elon Musk, que é óbvio, para fazer uma promoção. Ele pode usar esse recurso para fazer a promoção da imagem dele e da empresa dele, mas até aí não tem problema. O que eu espero é que, sim, isso aconteça para desintoxicar essa intervenção que esses produtores de algoritmos aí e esses estagiários de Twitter, Instagram, etc., eu acho que isso vai quebrar um paradigma no mercado, porque dependendo de como for o sucesso de um novo Twitter, de um Twitter renascido, a gente pode ver até a influência disso em outras redes sociais. E outra coisa, adorei que o Piperno involuntariamente concordou com a gente. Não, fala, Constantino. Em relação à imagem das outras empresas dele, tudo, eu vou falar para vocês, vou confessar aqui como consumidor, que está dando certo. O Tesla começou encantando a turma californiana, lá, ambientalista, né? Que não entende, inclusive, que para abastecer o Tesla consome combustível fóssil também, indiretamente, mas tudo bem. Começou encantando a turma californiana. Está chegando em outros mercados. Eu vou te falar, se o cara continuar desse jeito aí, se mostrando tão diferenciado a favor da liberdade, é porque dói muito no bolso, é um troço caro. Agora, eu vou considerar a hipótese de comprar um Tesla. Deixa eu fazer uma pergunta, uma provocação para vocês. Para quem tem Twitter e justamente está entendendo do que a gente está falando, acessem agora justamente o Twitter do Elon Musk. Ele faz uma espécie de negociação dessa compra dele dentro do Twitter. É uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha visto. Só o Ike Batista fez algo parecido com isso. A compra de uma empresa está sendo discutida por meio de tweets. O Ike Batista discutia negócio no Twitter. Isso é uma novidade. O Ike Batista discutia isso no Twitter e levou pau por causa disso, do mercado. Mas eu faço aqui uma provocação para vocês, que é o seguinte. Ele está prometendo pagar em crédito 43 bilhões de dólares por esses 90% restantes do Twitter. Só que nós estamos falando de uma empresa que fatura 6 bi e tem lucro de meio bi por ano. Será que isso não seria um jogo de cena também? Será que não seria algo um pouco mais midiático para chamar a atenção? Não, como é que vocês veem? Vocês realmente enxergam a real possibilidade? Essas empresas de tecnologia têm índices insanos para quem faz análise fundamentalista, que é a minha escola, quando eu era do mercado financeiro. Você não pode fazer fluxo de caixa descontado porque não dá para projetar o futuro desse troço. Quer dizer, então, essas empresas de tech e tudo mais, elas têm, Paulo, o PL, né, o indicador de preço pago sobre o lucro obtido, é bastante pouco razoável. Agora, pensando na liberdade de expressão, não seria melhor ele pegar justamente todo esse recurso e montar uma outra rede social para que a gente possa ter mais opções ainda do que a gente tem hoje? Foi o que eu falei, ele está querendo aproveitar a oportunidade de uma base que já está montada. Se não tiver outro jeito, ele vai montar. Pode esperar que ele vai montar. É uma base que já está montada, é uma base que tem bilhões de usuários, bilhões de contas. Imagina o tempo que ele ia gastar para ter esse tipo de relevância. É uma rede mundial. Agora, eu sou um pouco mais cauteloso em relação a isso,
Vejo como um negócio espetacular, como eu disse antes. Acho que, do ponto de vista da negociação, joga essas empresas de tecnologia, inclusive, num outro padrão de preço, porque tem tudo isso aí que você falou, e é verdade, né? Aliás, tem algumas que nem deram lucro até hoje, mas também eu quero aguardar. Não o vejo como um novo apóstolo da defesa das liberdades e tal, porque eu quero ver mais. Eu quero ver, por exemplo, no momento em que porque a gente está muito restrito à questão de opiniões políticas, mas eu quero ver como seria a reação da rede, por exemplo, no momento em que ele tivesse algum interesse concorrencial contestado. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 47 minutos. Fala, Marco. Só queria entender contra quem? Concorrencial. Mas concorrencial contra quem? Contra as empresas dele, né? Contra algum player, enfim. Ele vai usar. Empresa de carros. Isso daí, enfim, ele está em muitos segmentos. Isso daí vai ser utilizado de maneira inteligente por eles. Isso daí é publicidade. O plano dele é fazer o Twitter muito melhor do que está. O Twitter está ultrapassado. Para publicidade, para fins de publicidade, tanto faz a ferramenta, como ele vai usar a ferramenta. O importante é não ter essa intolerância com relação às pessoas que pensam diferente. Não sei. Que é o que acontece nas outras redes sociais. Não sei, eu não tenho essa experiência. Vocês estão tratando o Elon Musk de uma forma cínica, como se ele só quisesse maximizar ganhos, né? Eu acho que ele tem alguma coisa de idealista, libertário, como disse até o Serrão. Quem é o fundador e ex-CEO, né? Acho que abandonou agora, do Twitter? É o Jack Dorsey, que era um massagista com barba de bode com uma visão de mundo totalmente pipérnica. Né? Então, veja... Ou seja, construiu uma empresa de sucesso. Só que construiu e fica censurando e banindo pessoas que pensam de maneira conservadora. Não é por causa disso que ele censura e bane. Lá você está no Twitter. Ele quer influenciar a eleição, ele quer tudo isso. Então, assim, é uma mudança, para mim, essencialmente falando, muito importante. Se sai do barba de bode e vai para um cara que defende liberdade. Isso é um game changer. Mas o problema é que esses caras, espírito essencial americano. Esses caras que falam muito que defendem liberdades, na verdade, quando tem o poder na mão, eles não são bem assim, né? Não, são vocês que fazem isso, defendem a democracia. É o Barroso. O Barroso é do bem e defende a democracia. São vocês que têm Imagina, por exemplo, a turma lá do Lula Palusa controlando isso. É o Lula. O que o Bolsonaro fez para censurar rede social ou imprensa? O quê? Uma resposta atravessada ou outra jornalista? Piperno, ele vai falar de Cadê o Ustra. autoritarismo? Calma que o Piperno vai falar do Ustra de novo. Não, hoje não. Sabe por quê? Porque tem Marco, tem um monte. A gente pode variar. A gente pode falar de lei de segurança nacional. A gente pode falar de Lula Palusa. Foi o Alexandre de Moraes. A gente pode... O quê? Lei de segurança. Alexandre de Moraes que usou a lei de talvez segurança pra prender, o terceiro ou quarto no ranking, talvez não pegue nem pódio, porque tem André Mendonça e tal. A gente pode falar, por exemplo, de ameaça no momento de renovar concessões de TV, né? Porque tem também semeado isso aí. A gente pode falar Se não cumprir as regras. Se não cumprir as regras. Tem dívida fiscal ali naquele... A renovação depende do Congresso. Ou seja, é só de oposição que tem dívida fiscal. Entendi. Tá não é oposição, não é nada disso, entendi. Piperno, sem conspiracionismo. Vamos usar ter a realidade. Piperno confessou que a emissora é oposição, ele confessou. Não, aliás, até porque vocês... Porque a turma se vende como jornalista ali. Mas vocês enxergam oposição em tudo, até porque o mundo é assim. Existe o bolsonarismo e o resto do mundo. E o resto do mundo é oposição. Fala, Serrão. Tá certo. Não é bem assim, não. Não? A coisa não, claro que não, Piperno. Hoje a briga está muito menos ideológica e muito mais entre posição moral. A nossa briga hoje é entre quem é honesto e quem é desonesto. E, infelizmente, tem muito progressista com comportamento desonesto. Imagina não é o seu pastor caso. Gate, então. Não é o seu caso. Mas tem muita gente progressista de mentalidade e moral absolutamente desonesta. Então por que tem sigilo de 100 anos até em encontro com o pastor no Palácio do Planalto? Isso é um equívoco. já explicou. Constantino, e vocês conversaram. Houve uma distorção enorme ali do jornalista. E esse negócio houve do uma distorção também enorme. É tão superestimado pelo pessoal da esquerda. Certo. Eu não duvido, juro por Deus que eu não duvido que isso já seja objeto de uma ação judicial que deve estar chegando no Supremo. A qualquer momento. Mas, Marco, vamos fazer uma pergunta para o Piperno. Uma pergunta que foi até o nosso colega Salles que trouxe no jornal ontem. Piperno, você entende que o presidente Bolsonaro é um dos políticos no Brasil mais alvos
de potencial ataque, uma vez que ele levou uma facada de um cara ligado ao PSOL e quase morreu com isso? Você entende que realmente a segurança dele não é uma brincadeira de rede social? Você entende pelo menos isso? Ô Constantino, isso é um argumento... Porque o Lula isso usa essa narrativa. Esse é um argumento imbecilizado para justificar o injustificável. Quer dizer, ou seja, você está recebendo uma dupla de pastores lá e você submete aquilo a isso, civil. É a agenda do presidente, o GSI cuida, e cuida com bastante esmero. Com bastante esmero, porque ele é alvo de PCC, ou seja, PT, então, PSOL e eu companhia. devo estar deduzindo... Essa turma que manda matar aí. Eu devo estar deduzindo que isso merece mais cuidado, mais esmero, por exemplo, do que desfilar numa motociata. Devo estar deduzindo isso. Ou seja, divulgar o encontro com dois pastores do Palácio é mais perigoso do que andar dar um recado aqui. Nós estávamos discutindo o Elon Musk, chegamos nos pastores, mas esse é o espírito desse programa.